Vamos falar de política? A deputada federal do PL aqui de Santa Catarina, a deputada Caroline Detoni, visitou hoje, claro, com autorização do STF, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. Danila Bernardi está chegando ao vivo de Brasília e tem as informações para a gente. Danila, como é que foi o encontro? Ela foi lá, na verdade, pedir a bênção do ex-presidente, porque ela quer ser candidata ao Senado por Santa Catarina, né? E ela ouviu o quê do ex-presidente? Muito boa noite. Esse foi o assunto principal, viu, Márcia? Boa noite para você também que nos acompanha. Essa visita aconteceu no começo da tarde de hoje, na residência de Jair Bolsonaro, como a Márcia muito bem lembrou, com a autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Jair Bolsonaro cumpre essa prisão domiciliar em uma casa que ele mora num condomínio fechado aqui em Brasília. Fica aproximadamente uns 10 quilômetros aqui do Congresso Nacional, aqui do Plano Piloto. Caroline Detoni, então, esteve lá, começou a falar sobre a saúde do ex-presidente, que ele passa por um momento delicado, inclusive a equipe médica está em alerta, acompanhando, mas o assunto principal foi essa questão da vaga para Senado em Santa Catarina. São 2 vagas nas próximas eleições, as eleições do ano que vem. Caroline Detoni, então, foi perguntar para o ex-presidente se ele apoiaria a candidatura dela, mesmo ela tendo que mudar de partido. E ela ouviu do presidente que ele apoia, sim, que os candidatos dele são Carlos Bolsonaro e a Caroline Detoni. Vamos ver um trecho da entrevista que eu fiz com a deputada logo depois dessa visita. Ele falou que eu poderia sair dali dizendo que eu tenho o apoio dele para concorrer no ano que vem e que a decisão é minha, né? Se eu quiser ir ao Senado, eu tenho todo o apoio dele e o aval dele para concorrer, seja na chapa do Jorginho, seja em algum outro caminho. Mas falei para ele que o meu desejo, o meu sentimento é de concorrer pelo PL, então eu espero que essa situação consiga ser resolvida até o ano que vem. A grande questão que está pegando para Caroline Detoni, para vocês de casa entender, é o apoio do governador Jorginho Mello. Por quê? Jorginho Mello tinha anunciado que apoiaria Caroline Detoni, também surgiu aí depois Carlos Bolsonaro, e ele também tem dito que vai apoiar Esperidião Amin. São apenas 2 vagas, né, para o Senado nas próximas eleições. Então é isso que está complicando a vida dela e que talvez ela tenha que mudar de partido. Ela disse que já recebeu convite de outros partidos, inclusive do Partido Novo, e que avalia a situação e tem 1 ano aí para poder decidir. Márcia, eu volto com você. Mas a eleição do ano que vem já está batendo a porta. Isso tudo é bastidor de 2026. Ô, Danila, rapidinho, antes de encerrar a sua participação, vamos falar da decisão do STF, que agora à tarde formou maioria para a manutenção do atual número de deputados federais para as próximas eleições, né? Exatamente, Márcia, nas próximas eleições, 2026, ainda falando de eleição, né, vamos ter 513 deputados federais, 513 deputados aqui na Câmara dos Deputados, e Santa Catarina, então, não vai ter o aumento, né, que é de direito do Estado, porque aumentou o número da população de 4 parlamentares. O Supremo formou maioria já agora há pouco, já no final da tarde, para manter o que foi decidido pelo ministro Luiz Fux, de ter essa decisão só a partir de 2030. A gente preparou uma reportagem explicando essa situação e lembrando todo esse imbróglio do aumento do número de parlamentares que a gente já está acompanhando por aqui há meses. Você vai conferir agora. Pela decisão do ministro do STF, Luiz Fux, o número de deputados federais em 2026 será o mesmo, 513. O texto ainda diz que não terá redefinição do número de vagas por estados, mantendo a atual proporcionalidade da representação. A medida tomada pelo ministro Fux foi levada para os demais ministros do STF, que formaram maioria concordando com ele. Desta forma, o número de deputados federais deve aumentar só a partir de 2030. Santa Catarina registrou um aumento na população nos últimos anos e, para manter a proporção, tem direito a mais 4 deputados federais. Mas com essa decisão do Supremo, vai continuar com as 16 cadeiras nesse plenário nas eleições de 2026. O deputado Rafael Pezende, do MDB de Santa Catarina, foi o autor de um projeto que pediu o cumprimento da regra da proporcionalidade. Assim, o número de cadeiras não aumentaria, apenas seria redistribuído. Mas estados que perderiam deputados não aceitaram. Essa decisão é um desrespeito com estados como Santa Catarina, que ganharam população, mas a representação política é menor do que a gente merece.
E é uma decisão que vai de encontro ao que o próprio STF lá atrás decidiu. O STF determinou que o Congresso Nacional, se fosse omisso com relação a esse tema, o TSE que recalcularia as bancadas. O Congresso Nacional não fez a tempo a lei para recalcular o número de deputados em cada estado. E o que aconteceu? O STF voltou atrás, atendendo a um pedido de Davi Alcolumbre, que há muito tempo já tem protegido o STF, e o STF não negaria um pedido do presidente do Senado. A mudança no número de parlamentares foi definida em 2023. O STF determinou que o Congresso Nacional redistribuísse o número de acordo com a população de cada estado. Mas, ao invés disso, os parlamentares decidiram aumentar a quantidade de cadeiras. O presidente Lula vetou e o Congresso ainda não analisou se mantém ou derruba esse veto. Por isso, o senador Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, pediu a manutenção do número atual de 513 deputados na eleição de 2026. Menos deputados significa menos recurso para o Estado. Decisão da Justiça a gente tem que respeitar, mas claro que recebemos com muita tristeza, parece ser até um malabarismo jurídico, né, encontrar uma tese para não aprovar a justeza de Santa Catarina ter mais 4 deputados, considerando o aumento da nossa população. Na verdade, Santa Catarina teria direito de ter mais 4 deputados por conta das regras da própria legislação, né? Já que nós aumentamos o número de eleitores. Então, teríamos direito a ter mais 4. Agora, eu votei contra o projeto que aumenta o número de deputados, né? O projeto que foi apresentado em plenário foi para 531, e eu sou absolutamente contra que se aumente o número de deputados. Eu sou a favor de que aqueles estados que tenham o direito de ter mais, que se cumpra a legislação, mas isso vai acontecer em 2030. Agora, pelo menos, nós estamos livres do aumento do número de deputados no país. Bom, essa correção já devia ser feita, até porque outros estados da nossa federação, a população aumentou significativamente. Era uma decisão que teria que ser tomada pela Câmara Federal e pelo Senado, mas o STF foi mais ágil nessa decisão.